Sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast e hoje vamos falar sobre a força do agronegócio. Para isso, vamos conversar com o Astério Itabaiana Neto. Ele é presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Januária e também presidente da Aspronorte, Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte de Minas, além de ser advogado e produtor rural. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje conosco, Astério. Primeiramente, muito obrigado vocês pelo convite, sempre um prazer retornar a essa casa, a Webterra. O André é um grande amigo, vocês sempre nos recebem muito bem, além de cumprir um papel fundamental na difusão da mensagem e das informações aos nossos espectadores, à população do Norte de Minas em geral. Muito obrigado. Imagina, a satisfação é toda nossa. E para iniciarmos, vamos então conversar e falar para o nosso público, né, quais são os principais desafios desse setor, que é um assunto que realmente precisa muito ser abordado, né? Comece falando para a gente como iniciou a sua carreira aí no setor agropecuário, o seu papel também como produtor rural. Pode falar para a gente um pouquinho da sua trajetória. Leila, eu já nasci inserido no meio. Meu nome é Astério Itabaiana Neto. Quer dizer que esse nome é o nome do meu pai e do meu avô. Meu avô que começou no setor agropecuário. Então, estou na terceira geração de produtores rurais. Meu avô era Astério Itabaiana, meu pai Astério Itabaiana Filho e eu Astério Itabaiana Neto. E com a herança do nome veio a herança também do ofício, de trabalhar na terra, no campo. Então, há 3 gerações a gente trabalha na pecuária, especificamente, com algumas propriedades rurais na cidade de Januária, Itacarambi, no norte de Minas. E estamos aí, enfrentando desde então os desafios que nós todos os produtores rurais conhecemos, que não são poucos. Que bacana, é um legado, né? E um peso, né? Já a terceira geração. Sem dúvida. Muito bacana. E como você chegou à presidência do Sindicato de Januária e da Aspronorte? Leila, é muito interessante. A gente tem um vínculo com o sindicato muito antigo, a minha família. Apesar de ser o meu primeiro mandato como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, o vínculo da família com o sindicato já é muito grande. O Parque de Exposições lá da nossa cidade leva o nome do meu avô. Então, na época de construção do parque, meu avô teve uma participação muito ativa, fazendo a doação do terreno, que hoje cedia o nosso Parque de Exposições. A assinatura de criação do Sindicato dos Produtores Rurais de Januária, assinatura 001 do caderno de fundação, é a assinatura do meu avô, está lá gravada e guardada na mesa com muito orgulho. Meu pai chegou a ser presidente do Sindicato dos Produtores Rurais também, e aí em 2023, o ex-presidente Alberto Gontijo me fez o convite, falando, olha, eu tô achando que agora chegou a sua vez. E nós entendendo a necessidade de reestruturar o papel dos sindicatos dos produtores rurais na parte de representatividade do nosso produtor numa região que necessita dessa representatividade fortalecida e numa cidade que estava carente desse tipo de atuação, nós aceitamos o desafio. E de lá para cá a gente tem desempenhado um papel, quero crer, que tem atendido às expectativas do nosso produtor. Excelente. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você comentou que na Aspronorte você iniciou no ano passado. Exatamente. Em junho. Certo. Inicialmente, então, você era presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Januária. Como que é a função ali em cada uma das instituições? A gente tem um sistema sindical no Brasil que ele é estruturado no topo da pirâmide pela CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Certo. A CNA ela organiza o sistema sindical no país inteiro. Dentro dos estados, nós temos as federações de agricultura e pecuária, organizando essa parte sindical em cada unidade da federação. Aqui no estado de Minas Gerais, nós temos a FAENG, Federação de Agricultura e Pecuária, liderada pelo presidente Antônio Pitangui de Salvo. E nos municípios, nós temos os sindicatos dos produtores rurais, que são a base dessa pirâmide sindical de representatividade do produtor rural. Então, nós temos a CNA em Brasília, as federações nos estados, aqui no caso em Belo Horizonte, e os sindicatos nos municípios. Todavia, para a gente ter uma representatividade mais fortalecida em âmbito regional, porque aqui no norte de Minas as nossas pautas são muito similares, os problemas são muito semelhantes, e para que a gente possa ter uma voz mais forte dentro do estado, nós enxergamos a necessidade de nos organizarmos numa associação regional. Então a Aspronorte ela veio para unir os 23 sindicatos dos produtores rurais que existem no norte de Minas, uma associação formada apenas por sindicatos, representadas pelos seus presidentes. Essa associação ela existia em 2006, mas ela foi abandonada em estatuto, em contas, acabou sendo encerrada pelo seu CNPJ desativado. Sim. E nós
vimos a necessidade de, no ano passado, ressuscitar essa associação, mas tivemos que refundá-la. Um CNPJ novo, uma associação nova, estatuto novo, assembleia nova, e fizemos isso no ano passado. Nós já começamos a colher alguns frutos desta união, fizemos alguns eventos com presença de autoridades, governadores, vice-governador, e conseguimos, com isso, provocar algumas alterações legislativas muito interessantes para o nosso produtor rural. Então, a Aspronorte vem nesse sentido. Nós tentamos traduzir a importância econômica que o produtor rural tem em termos de representatividade política, que estava desbalanceada. Nós tínhamos uma importância econômica do setor agropecuário, como todos nós sabemos, sendo o principal setor da nossa economia, em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal, mas nós não tínhamos essa representatividade política proporcional a essa importância econômica. Então, os nossos sindicatos estão começando a ser reestruturados, seguindo a liderança da Federação da Agricultura, para poder representar o nosso produtor rural nestes termos, e a nossa associação vem também para dar eco àquilo que os sindicatos estão fazendo nos seus municípios, fazer isso em âmbito regional. Então, eu cito como exemplo, nós fizemos um evento em Januária chamada Conferência Agropecuária da Aspronorte. Nós reunimos ali os 23 sindicatos, recebemos o secretário de Agricultura do Estado, o Thales, recebemos a secretária de Meio Ambiente, a Marília, recebemos o presidente da Federação da Agricultura e ali apresentamos algumas pautas. Todas as pautas nossas foram atendidas. Colocamos 1.200 produtores rurais no nosso parque de exposições. Nossa. Claro que a reunião dos produtores rurais é muito importante para mostrar a legitimidade do nosso pleito. Sim. Mas é preciso fazer um justo reconhecimento que isso não seria possível se não tivéssemos também, do outro lado, um governo que entendesse a importância do setor agropecuário. E hoje nós temos isso no estado de Minas Gerais. O governador Romeu Zema, o vice-governador Matheus Simões, que é produtor rural, inclusive, tem nos atendido muito bem. Temos muito para evoluir, mas já evoluímos muito, viu, Leila? Em muitas partes da nossa legislação ambiental. Já deu um avanço. Sem dúvida. Você ressaltou que a associação ela havia sido fechada em 2006. Ela foi criada e descontinuada em 2006. Ela criou em 2006, mas não teve mais estatuto, reunião. Uma máquina muito forte foi criada, mas ela não foi colocada em movimento. Sim, dando a engrenagem para fluir. E pela inércia ela se desativou. Nossa, então de 2006 até 2024 ficou ali fechado. E quais foram os principais desafios, então, após tanto tempo, né, fechado, vocês terem essa iniciativa de reativar novamente? O primeiro desafio é conseguir reunir os 23 presidentes de sindicatos produtores rurais. Mas, como a gente passa por um momento muito crítico do setor agropecuário no norte de Minas, apesar de ter sido difícil reuni-los em um só espaço para coletar assinatura, para fazer ali o consenso do estatuto, foi fácil convencê-los, pelo menos, de que havia necessidade dessa associação. O mais difícil foi só a parte burocrática. De resto, todos entendemos a importância dessa associação, todos já estamos colhendo os frutos do trabalho desta associação em conjunto, e os nossos produtores rurais, acredito, estão enxergando isso. Você está como exemplo, a gente teve uma vitória muito importante mês passado, em junho, mês atrasado. Foi a dispensa de licenciamento até 1.000 hectares das propriedades rurais. Nós fizemos um gol de placa, que é uma alteração legislativa que antes exigia licenciamento para propriedades a partir de 200 hectares. A dispensa ocorria só para propriedades de 200 hectares para baixo. Certo. Hoje nós mudamos esse parâmetro e colocamos que a dispensa de licenciamento alcança as propriedades até 1.000 hectares. Isso foi um marco do setor agropecuário. Que bom, muito grande. Que bacana. Grande. Você ressaltou da parceria aí com as políticas também, né? Os nossos representantes. Qual é o papel principal ou fundamental ali dos nossos governantes a fim de andar lado a lado com a associação? Olha, é imprescindível que os nossos agentes políticos compreendam qual que é a importância do setor produtivo. Eu acredito, Leila, que o papel do bom governo é transformar a sua população cada vez menos dependente do próprio governo. Se nós temos uma população que cada vez mais precisa de ajuda do governo, quer dizer que essa população não está melhorando de condição de vida. Então, o papel do bom governo é transformar a população cada vez menos dependente do próprio governo. E isso se faz através da iniciativa privada, de modo que a gente possa retirar os obstáculos daquelas pessoas que querem trabalhar e produzir por conta própria. E assim poder ajudar no desenvolvimento do Estado, do país como um todo. Aqui no estado de Minas Gerais nós temos encontrado este perfil de governantes. O governador Romeu Zema, lembremos, é egresso da iniciativa privada. Então ele entende a importância e qual que é o peso do Estado no trabalho. Ele sabe que o Estado pode ser
um burocrata no meio do caminho ou o Estado pode ser um facilitador de caminhos. Nós estamos começando a fazer essa curva. Nós temos um vice-governador que é produtor rural. Então ele sente quais são as nossas dores e sabe quais são os obstáculos que o produtor rural enfrenta. Sim. Nós temos um secretário de Agricultura que é pecuarista também. Então ele também entende quando a gente fala que tem uma certa dificuldade em fazer em tirar uma licença, em conseguir uma autorização de intervenção, ou quando nós levamos uma multa, ele também entende que é pelo que a gente passa. E nós temos um presidente da federação que é próximo de todos esses agentes. E com isso está aproximando o setor público do nosso setor agropecuário. Qual que é o papel dos governantes que já está sendo cumprido? Primeiro, entender a nossa importância. Mas isso vem também da nossa organização enquanto entidade de classe. Se nós não estivermos organizados de tal modo que nós mostremos qual que é a verdade do nosso setor, que são pessoas trabalhadoras, honestas, que querem cumprir com a legislação ambiental, que querem produzir de maneira responsável, mas não estão encontrando um ambiente legislativo propício para isso, nós não conseguiremos apresentar nossas demandas de maneira que sejam atendidas. Essa organização está sendo feita. Os nossos sindicatos estão ficando cada vez mais fortes, unidos, coesos. As nossas associações regionais têm desempenhado esse papel de reunir os sindicatos em torno de pautas que não sejam individuais, mas que sejam pautas coletivas, regionais, de âmbito maior e de fácil compreensão para o governo. E a Federação da Agricultura e Pecuária tem sido esse canal de comunicação entre as demandas dos nossos sindicatos, dos nossos produtores e o governo do Estado. Então, essa relação simbiótica entre setor produtivo e setor público, entre governantes que nos escutam, tem trazido muitos frutos. Volto a repetir, mês passado, na verdade, em maio, na Mega Leite, nós tivemos 4 anúncios importantes. Na Mega Leite, o governador Romeu Zema anunciou um grupo de revisão de multas para as autuações aplicadas no norte de Minas. Foi publicada uma portaria do secretário de Agricultura e Pecuária, em conjunto com a secretária de Meio Ambiente, para a formação de um grupo que irá revisar as autuações aplicadas no norte de Minas. Isso é muito importante, porque houve uma publicação em Diário Oficial do Estado de 2 secretarias atendendo a um pleito da região norte. Quer dizer, revisar as multas que foram aplicadas aqui. Isso se deve ao fato de termos um ASPRONORTE bem organizado, um sindicato bem organizado, uma federação que consegue encaminhar as nossas demandas e um governo que nos atende. Nós tivemos o anúncio da outorga sazonal na bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é no norte de Minas. Sim. Então, mais uma vez, atendendo um pleito da nossa região, que vai flexibilizar o uso dos recursos hídricos do Rio São Francisco para os nossos produtores rurais. Quer dizer, um rio que deságua no mar, onde aquela água doce não tem efetividade, não tem utilidade nenhuma, vai se transformar em água salgada. Por que essa água não pode antes irrigar as nossas lavouras, se transformar em alimento antes que ela vá para o mar onde não tem utilidade nenhuma? E nós conseguimos essa outorga sazonal através de um pleito da nossa ASPRONORTE. Conseguimos pautar lá também a dupla visitação. Quer dizer, as fiscalizações agora serão realizadas em dupla visitação. O fiscal que entrar na propriedade rural que tenha algum tipo de infração identificada, antes dele ser autuado, ele deverá ser orientado para que possa regularizar a sua infração, porque muitas vezes o produtor rural não faz por maldade. Sim, exatamente. Ele faz por falta de informação. Exatamente. Nós temos um tamanho, um número de legislações ambientais que nem todos os consultores ambientais, engenheiros ambientais conhecem de cor. Você imagina um produtor rural, especialmente o pequeno que vive na terra. Então você tem que dar oportunidade para ele conseguir se regularizar. Nós tivemos o pleito atendido da dispensa de licenciamento. Só para você ter ideia, Leila, nós tínhamos uma deliberação normativa no Estado de Minas Gerais, a ADN 217, de 2017. Ela que trata dos procedimentos para obtenção de licenciamento ambiental. Lá ela vai falar quais são os potenciais poluidores de cada atividade do setor agropecuário que vão usar os recursos minerais. A pecuária extensiva, que é o nosso principal vetor de exploração aqui do setor agropecuário, ela tinha um potencial poluidor de nível médio, considerado nível médio. Quando você vai olhar no mesmo anexo, que vai falar das outras atividades, a extração de minério de ferro tinha potencial poluidor de nível médio. Quer dizer, o nível de burocracia exigido em face ao nível poluidor das atividades para extração mineral de minério de ferro era a mesma burocracia exigida para quem criava gado em cima da fazenda. Quer dizer, você criar boi em cima do pasto, aos olhos de uma legislação, tinha o mesmo potencial poluidor do minério de ferro, da extração de mineral. E nós precisamos apontar isso para o governo e falar, isso aqui não faz sentido. Sim.
Só que essa é uma deliberação de 2017, do governo anterior, assinado pelo mesmo governo que sucateou o estado de Minas Gerais e que não respeitava o produtor rural. Nós apresentamos isso e eles falaram, realmente, isso aqui não faz sentido. Vamos transformar a pecuária extensiva em pequeno potencial poluidor, porque de fato é. Inclusive, há estudos que o capim bem manejado ele sequestra mais carbono do que uma mata fechada. Transformando a pecuária extensiva em pequeno potencial poluidor, atingimos o objetivo de dispensa de licenciamento para 1.000 hectares. Então, isso, volto a falar, é fruto de uma relação de compreensão do poder público com a importância do setor agropecuário e do setor agropecuário que se organiza através dos sindicatos para poder apresentar suas demandas. Certo. Astério, você nasceu em berço, né, agropecuário, praticamente, já vem aí de gerações. E a gente vem falando aqui sobre essa boa relação com os nossos representantes, né, no setor do agronegócio, agropecuário. Porém, a gente chegou num assunto aqui agora que você falou que também já teve, em outras épocas, representantes que não favoreciam tanto assim. Como que vocês lidavam com isso? Como que eram as dificuldades em relação aos tempos atuais? A gente tem... Lógico que o para-brisa ele é sempre maior do que o retrovisor, porque a gente tem que olhar mais para frente do que para trás. Sim. Mas se a gente não olhar para o retrovisor, a gente corre o risco de ter um acidente. Então a gente tem que lembrar também o passado, né? O setor agropecuário, lá atrás, bem antes, ele corria muito bem, sempre foi o setor principal, o vetor de desenvolvimento do nosso país, sim, porque esta é a nossa vocação. Verdade. A vocação do Brasil é ser um país produtor de commodities do agro, carne, grãos e etc. Mas, aos poucos, o produtor rural, muito mais preocupado em produzir da porteira para dentro, esqueceu-se de se envolver nas atividades que poderiam influenciar na sua fazenda, que estavam da porteira para fora. Que atividades eram essas? Atividade política. Então, todos nós, acredito que temos aí um pé na roça ou um pé no comércio, crescemos escutando o seguinte: não envolve em política não, política faz mal para o negócio. Deixa política para os outros. E nessa longa cadeia de 60, 50, talvez 40 anos, se contarmos da redemocratização, nós nos afastamos da política acreditando que isso faria mal para os negócios caso nos envolvêssemos. E, por nos afastarmos da política, entregamos essa política para pessoas que não tinham envolvimento com a cadeia produtiva. E essas pessoas, por não ter envolvimento com a cadeia produtiva, econômica, enfrentavam e pautavam legislações que não nos eram condizentes. Então, aos poucos, nós fomos aceitando, meio que sem perceber, legislações que iam impedindo ou dificultando o nosso trabalho. Código Florestal de 2012, 20% de reserva da sua propriedade rural, 35% se for cerrado, 80% da sua propriedade é reserva se for na região amazônica. Nós aceitamos, meio que sem ver, mas aceitamos, tá bom. Criação de unidades de conservação. A região norte de Minas tem 50% do seu território hoje em unidades de conservação que se transformaram em parques. Nós aceitamos sem perceber. Lei da Mata Atlântica. Falando no norte de Minas, que tem um bioma tratado cientificamente como caatinga e cerrado, nós aceitamos a legislação que nos aponta como lei de Mata Atlântica, trazendo uma legislação mais restritiva. E isso foi acontecendo aos poucos por governos que não nos entendem, que não respeitam o setor produtivo, que enxergam talvez até mais o setor agropecuário como uma oposição ideológica à sua linha partidária. E aí falo especificamente de um partido que se diz dos trabalhadores, mas não respeita quem trabalha e quem produz. Então, nós estamos começando a fazer esse despertar. Em 2006, nós tivemos essa lei da Mata Atlântica, assinada pelo presidente atual Lula, em conjunto com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, da época, de 2006. Hoje, nós temos o mesmo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, com a mesma ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Nós fizemos uma viagem para o passado. Já vimos que deu errado lá em 2006 e agora em 2025 nós estamos repetindo o filme. Nós temos que começar a perceber que esse papo de não se envolver na política não funcionou. E o nosso setor tem que começar a acordar para colocar um pouco do pé na política também, para que aquilo que ocorre em Belo Horizonte na Assembleia Legislativa, aquilo que ocorre em Brasília na Câmara dos Deputados Federais, traduza aquilo que a população e este setor representa. E é isso que nós vamos começar a fazer. Começamos com isso em Minas Gerais com certo sucesso. Começamos com isso
em Brasília com algum pé com a formação da FPA, a Frente Parlamentar do Agronegócio, que está lá muito bem aparamentada, mas a expectativa nossa é que em 2026 a gente consiga mudar um pouco mais, moralizar um pouco mais a política lá em Brasília, que é com a troca do nosso presidente. Tomara, e vamos avançar. Tomara. Então, Astério, à frente dessas instituições, né, você tem conduzido aí iniciativas estratégicas que fortalecem o setor. E a gente conversava aqui a respeito exatamente de situações que hoje vocês encontram ainda assim muitos desafios, né, enfrentados aí por todos os produtores rurais na pecuária, na agricultura e também por parte da legislação ambiental. Muitas pessoas pensam que vocês são inimigos, mas na verdade vocês são grandes aliados, né, e tem como objetivo preservar. Fale um pouquinho mais pra gente. Um dado que é importante, Leila, quando criaram esse estereótipo, essa narrativa, enquanto nós estávamos ocupados produzindo da porteira para dentro, Sim. As discussões políticas aconteciam da porteira para fora e nós estávamos apartados desse processo. Então criaram-se as narrativas de que o produtor rural que era o inimigo do meio ambiente, o produtor rural que quer desmatar a qualquer custo, que o produtor rural, o que é uma completa mentira. Sim. Primeiro que nós somos a primeira classe dependente do meio ambiente equilibrado. Se ocorre uma praga na fazenda, quem perde a produção somos nós. Verdade. Se o rio para de correr na fazenda, quem perde a água para irrigar nossas lavouras somos nós. Se há algum desequilíbrio no solo que deixa de ser fértil, quem perde a propriedade somos nós. Então, o maior interessado no equilíbrio do meio ambiente são os produtores rurais. Sim. Agora, tem um dado que reflete isso que não é trazido no debate. Hoje, o produtor rural é responsável por 33% do território brasileiro preservado. 282 milhões de hectares preservados no território brasileiro vêm do agronegócio, através das APPs e das reservas legais das propriedades rurais. Aquela reserva de 20% que tem na certidão de registro ali demarcada no CAR, no CCIR, do produtor rural, aquela APP na beira dos córregos, dos rios, que a gente obrigatoriamente tem que preservar, somados dão 33% do território brasileiro preservado, representando 282 milhões de hectares. Esse encargo de preservação é de responsabilidade do produtor rural. Agora vamos confrontar o que o poder público faz para preservar o meio ambiente. O que o poder público faz para preservar o meio ambiente são as unidades de conservação que são criadas, os parques, APAs e etc. Quando a gente soma todas as unidades de conservação criadas por todas as esferas do poder público, nacional, estadual e municipal, dão 252 milhões de hectares. Quer dizer, o produtor rural, na forma das APPs, das reservas legais de suas propriedades, já preserva 30 milhões de hectares a mais do que todo o poder público somado. União, estados e municípios. E aí a gente ainda tem que escutar um presidente vir a público falar que o agro é fascista. Um cara que não faz nem aquilo que o produtor rural faz para poder preservar o meio ambiente. Claro que completa ou desconhecimento ou má fé. E eu não duvido de nenhum dos dois que possam motivar essa narrativa. Mas o nosso desafio é comunicar isso, mostrar àqueles que não estão inseridos no meio qual que é a verdade do nosso setor. E acontece que no meio urbano, Leila, sem culpa nenhuma da população, por um processo natural de desenvolvimento do meio urbano, as pessoas acabaram se afastando um pouco do campo. Antigamente todo mundo tinha um pai, um avô ou um tio que trabalhava na roça e, portanto, sim, você tinha aquele hábito de visitar a fazenda, de visitar a roça e conhecer as pessoas que trabalham no campo. Hoje essas gerações que estão vindo já perderam esse vínculo. Elas já moram e frequentam quase que exclusivamente os centros urbanos. Então elas aprenderam a entrar no supermercado e enxergar o alimento pronto e instantâneo. Aprenderam a entrar no supermercado e enxergar a caixinha de leite lá disposta na prateleira do supermercado, sem entender que para aquela caixinha chegar ali, precisou de um pecuarista acordar 3h30 da manhã para poder fazer a primeira ordenha da vaca. Sim. Sem feriado, sem domingo, sem Réveillon, sem Natal, porque se você não tira o leite da vaca todo dia, em pedra, da mastite, você tem que tirar. Sim. Aprenderam a entrar no açougue e pedir um pedaço de carne sem enxergar que para aquele pedaço de carne chegasse ali pronto para consumo, teve que ter um pecuarista para gradear a terra, jogar semente, plantar capim, botar uma novilha, esperar ela emprenhar, esperar nascer o bezerro, esperar desmamar o bezerro, engordar o bezerro, terminar. Um processo que demorei 30 meses, 36 meses para poder ir para o açougue e chegar. Então essa população que desaprendeu a ver o processo de produção de alimentos, mas aprendeu a consumi-lo de maneira instantânea, é essa população que nós temos que começar a nos comunicar. Porque essa população não tem culpa da narrativa que se abateu sobre elas.
É um processo natural de desenvolvimento urbano, mas nós temos que mostrar qual é a realidade do nosso setor. E o sindicato também tem essa atuação de poder mostrar isso. Então, continuaremos trabalhando para mostrar essa verdade e eu acredito que a população brasileira vai reconhecer e já está reconhecendo. Que bom. Na sua percepção, Astério, por que criou-se essa narrativa que vocês não são, né, os pecuaristas, de modo geral, não são aliados do meio ambiente, das legislações ambientais? Olha, tem uma série de fatores. Nós temos... O Brasil tem 30% apenas da sua área produtiva sendo utilizada. Uma pesquisa da Embrapa e que coincidiram os dados com a pesquisa da NASA, pesquisa feita via satélite e cruzaram-se os dados com os dados do CAR no Brasil e os dados bateram. Nós utilizamos em torno de 6 a 7% do nosso território para agricultura apenas. Quer dizer, um país de tamanho continental usa 6 a 7% do seu território para agricultura. E nós utilizamos entre 20 a 23% do nosso território para pecuária. Se nós somarmos tudo, nós utilizamos entre 27 a 30% do nosso território para produção de alimentos. Isso no país de tamanho continental. Nós temos 66% então preservados. E esse número, lembra que esse número vai bater com aquilo que eu te falei, que o produtor rural preserva 33%, sim, mais as unidades de conservação preservam 33%, mais os 27% aqui, 30%, dá 96%, 3% de área urbana, fecha com 100% do nosso território. Então nós temos 66% preservado, 30% apenas em produção, e um país que já é o maior produtor de alimentos do mundo, que tem um potencial de expansão tremendo de geração de riqueza, caso se permita utilizar alguma parte daquilo ali que tá parado, os outros 66%. Agora você imagina o que é para uma França escutar que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo com 30%, enquanto eles estão usando 95%. O que é para uma Austrália, ou para uma Alemanha, o que é para os outros países competidores, para uma Noruega, produz leite, ou para os outros países europeus competidores com o Brasil no mercado internacional de produção de alimentos, escutar que o Brasil tem 30% só e pode crescer muito mais. Para eles, é um susto muito grande. Sim. Então, existe uma série de interesses internacionais de ONGs que financiam com recurso estrangeiro a atividade política de certos partidos aqui dentro do Brasil, cujo maior interesse é justamente frear a produção agrícola e pecuária do nosso país para que no cenário internacional essa competição não desfavoreça os produtores de outros países. Então tem ONGs que alimentam aqui partidos, tem ONGs que alimentam aqui órgãos ambientais, diretores, e estas pessoas acabam sendo tomadores de decisão que vão barrar o nosso setor. Um caso simbólico, a gente teve agora lá no estado do Amazonas, se não me engano, uma discussão na Câmara falando de uma BR que precisava ser feita, precisava de um licenciamento ambiental. Todos os agentes políticos envolvidos tinham interesse em fazer a BR, mas um chefe de um órgão ambiental falou não vou emitir licença ambiental. Quer dizer, a vontade traduzida do povo nos políticos eleitos pelo voto popular são mais fracos do que a decisão de um órgão ambiental sobre aquilo que eles entendem que seja o correto. E esses órgãos ambientais, esses diretores, são financiados muitas vezes por recursos estrangeiros. Isso é notório. Então, eu acredito que nós precisamos nos proteger quanto a isso. Primeiro, enxergar qual é o potencial do nosso país. Falando no estado de Minas Gerais, Leila, um dado econômico muito importante. Nós batemos no ano passado, em 2024, R$1 trilhão de PIB no estado de Minas Gerais inteiro. 240 bilhões vieram do agronegócio. Quer dizer, nós somos 24% da economia de todo o estado. Quando nós quebramos o dado do agronegócio para o dado da agropecuária, o PIB da agropecuária foi 70 bilhões. Sendo agropecuário que sai da fazenda e agronegócio toda a cadeia. Quer dizer, se a agropecuária foi 70, sendo aquilo que diretamente sai da fazenda, e agronegócio foi 240, toda a cadeia que envolta a agropecuária, fazendo uma conta de padeiro, 240 por 7 dá 3,50. 240 dividido por 70 dá 3,50. Quer dizer que para cada R$1 que eu produzo na fazenda, eu multiplico por 3,50 na cadeia local em geração de riqueza. Porque eu tiro leite na fazenda, eu crio gado na fazenda, mas eu compro a máquina na cidade. Eu compro óleo diesel no posto de combustível, eu compro proteinado no comércio local, eu compro ração no comércio local, eu contrato o consultor ambiental no escritório que está na cidade, eu faço todos os procedimentos, toda a matéria-prima que a gente compra para produzir no campo está na cidade. Essa é uma máquina de geração de riqueza.
uma máquina de destruição de pobreza que está instalada num país que ainda nem começou a utilizá-la metade. E nós precisamos começar a lançar a luz sobre isso, para que a gente possa resolver um problema social muito grande no nosso país, questão de mobilidade social, tirar mais gente da pobreza, resolver um problema social muito grande, que é o acesso ao alimento de qualidade e barato. Eu preciso produzir mais para criar uma pressão deflacionária no preço dos alimentos. Se eu produzo menos, eu tenho menos alimentos, se eu tenho menos alimento, o preço sobe. Nós precisamos lançar a luz sobre isso para que a gente comece a destravar esse potencial enorme no nosso país, no nosso estado. Com certeza. O norte de Minas ele tem grande potencial produtivo, né, Astério? Especialmente em gados zebuíno. Você pode falar a respeito para a gente? Essa é a nossa vocação. Para destravar esse potencial, nosso obstáculo, a legislação ambiental, como você tão bem destacou na última pergunta, nós temos aqui, como eu te falei, a DN 217, que falava que a pecuária tinha potencial poluidor semelhante ao minério de ferro. Conseguimos tirar isso. Nós temos aqui um decreto de licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais, chamado o número decreto 47383, que vai falar como que nós procedemos nas autuações, quais são as infrações ambientais. Esse decreto é de 2018, também assinado pelo governador anterior, e nós estamos pautando para alterar esse decreto, e este governo já entendeu a necessidade de se alterar esse decreto, então nós já estamos na discussão de como fazer essa alteração. Nós temos que retirar esses obstáculos. Nós temos aqui a Lei da Mata Atlântica, que é um escárnio com o produtor rural, que é um obstáculo muito grande para destravar o nosso potencial. Só para você ter ideia, Leila, qual que é a origem dessa Lei da Mata Atlântica? Nós temos aqui no estado de Minas Gerais 2 mapas de biomas. Nós temos um mapa de biomas, que é o correto, quando você vai fazer pesquisa, quando você vai estudar geologia na academia, nas faculdades, quando você vai analisar qual que é o tipo de solo que se encontra aqui, de bioma que se encontra no norte de Minas, nós temos lá nesse mapa verdadeiro chamado Caatinga e Cerrado, 2 biomas. Sim. Criaram um segundo mapa chamado Mapa de Aplicação da Lei 11.428, que é a Lei da Mata Atlântica. Quer dizer, para todos os fins fiéis, verdadeiros, acadêmicos, científicos, nós utilizamos um mapa de biomas que nos fala que é Caatinga e Cerrado. Sim. Para todos os fins de compensação ambiental, que é um exclusivo de aplicação da Lei da Mata Atlântica, nós usamos o mapa da Mata Atlântica, falando que aqui tem Mata Atlântica. De onde que veio isso? Onde é Mata Atlântica de verdade nas outras regiões, já desmataram tudo. E conforme nosso Código Florestal, a compensação agora é bioma por bioma. Se eu desmato Mata Atlântica, eu tenho que compensar com Mata Atlântica. Só como é que eu vou compensar a Mata Atlântica se eu já desmatei a Mata Atlântica toda? Tiveram uma brilhante ideia. Como o papel aceita tudo, vamos criar um mapa, vamos fazer uma lei, um decreto e um mapa falando que no norte de Minas tem Mata Atlântica. Para fins de lei, lá é Mata Atlântica. Então, vocês que desmataram a Mata Atlântica por completo, na sua área produtiva e cara, vai lá no norte de Minas comprar terra improdutiva e barata para fazer compensação ambiental daquilo que vocês já desmataram. E nós aceitamos. Quer dizer, nós não vimos. Sim. E agora nós temos que correr atrás para reverter isso. Nós temos um potencial tremendo, como você disse. Se no Brasil nós temos 30% produtivo, com 66% preservado, a estatística do norte de Minas é muito maior. Sim. Nós temos uma área parada muito grande. Nós temos aqui uma terra plana espetacular, um solo fértil muito bom. Nós temos rios em abundância margeando as nossas terras e nós temos 9 meses de sol por ano. Quer dizer, os astros estão todos formados porque a gente tem uma região muito potente no setor agropecuário, uma região com muito protagonismo na produção de alimentos. Mas nós precisamos retirar essas amarras que nos impedem de progredir. Lei da Mata Atlântica. Precisamos mudar o critério de roçada de pasto, o que é limpeza de pastagem, para o que é desmate. Então, nós temos alguns desafios legislativos que iremos enfrentar em âmbito estadual. Já estamos encontrando ressonância, eco, com um governador, um vice-governador que nos entende, um secretário que nos atende, uma secretária que nos atende, mas os maiores desafios estão em Brasília, e para que eles possam ser devidamente enfrentados, nós precisaremos que tenhamos um presidente que também nos escute. E isso vai passar necessariamente por uma mudança de governo em 2026, e nós esperamos que isso aconteça. Tomara, é necessário.
Falando ainda sobre esse assunto, Astério, a Conferência Agropecuária do Norte de Minas, né, e a FEAGRO vem crescendo em cada edição. E, na sua avaliação, qual a importância desses eventos para o fortalecimento da classe e valorização também da produção regional? Muito boa pergunta, Leila. A Conferência Agropecuária ela é uma reunião anual. Sim. A primeira foi realizada este ano, em março, e nós pretendemos, já estamos organizando, para que ela ocorra anualmente, uma reunião dos nossos 23 sindicatos produtores rurais do norte de Minas, para que a gente possa, anualmente, fazer um diagnóstico do nosso setor sobre o que ele precisa para ser melhorado para o próximo ano e também fazer uma retrospectiva daquilo que nós fizemos durante o ano corrente e o que nós alcançamos, para poder corrigir a nossa rota e planejar a rota seguinte. Em 2024, a gente teve essa primeira conferência agropecuária realizada em Januária. Colocamos 1.200 produtores rurais de maneira organizada, coesa, sem algazarra, mas de maneira técnica, apresentando as nossas demandas aos nossos representantes. O governo do Estado de Minas Gerais estava presente por 2 secretarias. A secretária de Meio Ambiente levou toda a sua cúpula do meio ambiente, o diretor-geral do IGAM, o diretor-geral do IEF, o diretor-geral do FEAM estavam lá. Então, com esses 1.200 produtores rurais, nós apresentamos as nossas pautas, elas foram recebidas, e em menos de 2 meses foram atendidas. Nossa. Por quê? Fizemos isso mostrando que não era 1, 2 ou 3 produtores rurais isolados que estavam reclamando sozinhos. Mostramos que tinham 1.200 pessoas saindo de todas as cidades do norte de Minas para poder apresentar as mesmas demandas. Então, era a demanda real de uma classe. Fizemos isso de maneira organizada e técnica, sem fazer alarde e algazarra, mostrando que existiam trechos, artigos, legislações que nos impediam, que não faziam sentido, e fazendo propostas de alteração para essas legislações, de trechos, de artigos, de redações que deveriam ser corrigidas. Apresentamos o que fazer, o que deveria ser feito. Isso foi muito bem recebido. Quando a gente faz isso de maneira organizada, com o governo que nos escuta, a gente encontra um campo fértil para poder avançar. Conseguimos fazer isso. Vamos continuar fazendo isso porque avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar também. Então nós continuaremos trabalhando. A segunda conferência será realizada ano que vem. Vamos decidir qual vai ser a cidade que sediará este movimento e assim sucessivamente. Essa é a parte de representatividade política. Sim. A FEAGRO ela é uma feira do agronegócio que ocorre pelos sindicatos produtores rurais. A Conferência da Aspronorte, em âmbito regional, a FEAGRO do nosso sindicato. A exemplo do que a Expo Montes faz com a Sociedade Rural, do que a Expo Janaúba faz com o Sindicato Rural de Janaúba, nós estamos com esse projeto embrionário em Januária que ficou parado durante um tempo sem realizar nenhuma exposição e agora nós vamos voltar. Fizemos a primeira em 2024, a segunda acabou de acontecer em 2025, já maior, em termos de investimento foi 3 vezes o tamanho da primeira. Nossa. Em termos de presença de expositores, de negócios realizados, cresceu bastante. Ela é anual também? Anual também. E a função da feira são 2, que eu vejo muito importantes. A primeira, comercial. É ofertar para o nosso produtor rural uma vitrine para o seu produto, para que ele possa ali, no parque de exposições, mostrar máquinas, tratores, implementos agrícolas, sementes, ração, maquinários para irrigação, apresentar escritórios de consultoria, fazer um centro de prospecção de negócios para o setor agropecuário, uma vitrine dos seus produtos de inovação, tecnologia que possam ser apresentados para os produtores, vindo no momento conveniente, que é pós-liberação de plano safra. Mas tem um segundo aspecto da feira que eu julgo também ser muito importante, que é uma função associativa, que é abrir o parque de exposições para o produtor rural voltar a frequentar o parque, enxergar no parque a sua casa, então reunir a classe dentro de um mesmo ambiente. Isso é muito importante para criar vínculo entre os produtores, mas mais importante, abrir o parque de exposições para toda a sociedade, inclusive para quem não é produtor rural, para que a sociedade, ao ir ali frequentar um show regional que seja, para visitar, para ver um animal, para ver o gado, para ver a máquina, para ver o trator, por curiosidade que seja, mas para que ele, frequentando lá, ele possa ver quem que é o produtor rural, que muitas vezes está sendo vítima das narrativas que passam na televisão e que ele não enxerga. Então esse cidadão da zona urbana que não conhece, que não tem um pé no campo, depois que ele vai no parque de exposição e vê o produtor rural ali tratando bem o seu animal, tratando bem o gado, trabalhando, lutando para poder comprar implementos, maquinários, se qualificando através de palestras para produzir mais e melhor,
quando ele sai do parque de exposições depois dessa feira e escuta alguma outra besteira na rua, ele fala, não, acho que isso não é verdade não, porque eu conheci aquele produtor lá no parque de exposição, ouvi o pessoal lá é sério, o pessoal trabalha, o pessoal produz alimento, faz tudo certinho. Então, eu acho que um papel importante da feira é esse, aproximar o produtor rural, aproximar a população da zona urbana do nosso produtor rural para ver qual que é a verdade do nosso setor. Excelente. E esses expositores são todos da região do norte de Minas ou é específico de Januária? Todos, inclusive temos expositores de outras regiões que não do norte de Minas. Que bacana. Também. Então, à medida que a feira vai crescendo, ela vai tendo uma repercussão maior e acaba atraindo interesse de outras pessoas mais longe. A feira do ano passado nós tivemos em torno de 18 expositores, essa nós tivemos 30 expositores, já cresceu em tamanho. Sim. Fizemos praticamente 2 vezes e meia volume de negócio em dinheiro lá na nossa feira. Todos os expositores praticamente venderam. Tivemos 3 expositores de máquinas e tratores, todos os 3 venderam máquinas ou tratores dentro da nossa feira. Então isso acaba repercutindo muito bem. Nossa feira recebeu repercussão de uma rádio de Belo Horizonte, a Itatiaia, nos pediu materiais, divulgou a nossa feira. Então ela está degrau por degrau galgando um espaço de protagonismo na nossa região que nós vamos compartilhar aí, se Deus quiser, com Janaúba, com Montes Claros, para ofertar aí mais uma praça de comércio para o nosso produtor rural. Com certeza. E como é feito esse processo de mobilização para levar esses produtores ou até mesmo o público, né, para a grande feira? É uma organização que demanda muita antecedência, tá, para que as coisas ocorram da melhor forma possível. É claro que o trabalho anterior também ele serve de propaganda para aquilo que você vai prospectar no futuro. Então, nosso maior panfleto para captar esses expositores no ano de 2025 foi a bem organização da feira do ano passado. Verdade. Então, a gente mostrou que tivemos 18 expositores, tivemos um volume de negócios calculado ali mais ou menos em 6 milhões de reais para 18 expositores. Realizamos leilões, a feira foi bem coberta pela mídia local. Em 2025, tivemos 30 expositores, volume de negócios a ser calculado, mas esperamos que vai girar em torno dos 12 a 15 milhões. Então, de um ano para o outro, multiplicando por 2,5. Dobramos o número de animais comercializados, fizemos 2 leilões, comercializamos mais de 1.000 animais. A mídia não se restringiu mais à mídia local, o interesse, então teve uma mídia da capital metropolitana nos cobrindo. E esperamos que para o ano que vem, todo esse trabalho realizado em 2025 também nos sirva de cartaz de panfleto para a realização da de 2026, que já começa a sua organização a partir de agora. Então, e já tem uma data prevista? A gente está em discussão lá, Leila. Nós fizemos as 2 primeiras em agosto, sempre primeiro ou segundo final de semana de agosto. A ideia é que permaneça assim, porque tem uma conveniência de ser em agosto, ser pós-lançamento de plano safra. Como o protagonismo da nossa feira é a realização de negócios, nós entendemos que é muito conveniente fazer uma feira pós-lançamento de plano safra, onde os bancos, as instituições financeiras estão com crédito disponíveis para o produtor rural. Todavia, nós recebemos algumas sugestões de mudar para ou maio ou primeiro semestre por conta do período chuvoso da nossa região, o que nos proporciona ali animais mais fortes para serem expostos, porque vão estar se alimentando com um capim verde. Mas a gente está fazendo esse cálculo, como a nossa feira está na sua 2ª edição, ainda nos permite fazer essa mudança de rota por enquanto. Mas a gente vai fazer isso com muita cautela, com muita antecedência. Acreditamos aí que em breve a gente já lança a data. Já lança e divulga, isso é bom. E como você vê as perspectivas de expansão e valorização desse patrimônio genético no cenário nacional e internacional? Não tem outra alternativa para o pecuarista a não ser o melhoramento genético, Leila. Assim como a gente fala da agricultura de precisão, e os agricultores já perceberam isso há algum tempo maior do que o pecuarista, que não dá para investir sem tecnologia, porque a maioria dos fatores que influenciam na nossa produção no campo, elas não estão sob o nosso controle. Chuva, clima, praga, política, um presidente que fala uma besteira na televisão, cria um atrito político com outro país que é cliente nosso, derruba o valor da nossa mercadoria. Então, como existem muitos fatores que não dependem da nossa atuação, nós temos que começar a mitigar os riscos da atividade, senão a gente sai do mercado. E a gente só
começa a mitigar os riscos da atividade com a aplicação da tecnologia. Na agricultura, os agricultores já estão fazendo isso. As sementes já são melhoradas geneticamente. Todas as sementes saem de pesquisa da Embrapa, Epamig, para produzir café no cerrado, soja no cerrado, em altitude baixa. Mas o produtor rural, pecuarista, muitos ainda no norte de Minas estão querendo utilizar o boi de boiada para fazer reprodução de bezerro, sendo que nós temos uma genética de ponta disponibilizada nas centrais de sêmen, sim, com touros melhoradores de rebanho, com touros de diferentes perfis que possam se adaptar ao perfil da sua vacada. Você tem uma vacada mais alta, você pode usar um touro mais compacto. Você tem uma vacada mais baixa, você pode usar um touro maior, de acordo com aquilo que sua fazenda necessita. E nós temos que mostrar isso para o nosso produtor rural, que a genética de ponta, o melhoramento genético, é a tecnologia que nós precisaremos aplicar no nosso rebanho. A irrigação, para manter uma pastagem bem manejada durante o ano inteiro. A nossa pecuária, por ser extensiva, utilizar grandes áreas, a gente ainda se dá o luxo de, muitas vezes, não precisar irrigar, porque planta muito pequeta e consegue fazer um manejo sem irrigação, mas nós vamos precisar irrigar para poder aumentar o número de cabeças por hectare que nos permitem ser criadas. Nós vamos começar a usar o manejo de pastagem, as sementes que se adaptam melhor ao nosso solo, a correção. Então, esse campo que nós vamos precisar trabalhar com o nosso produtor rural. Ensinar ele a corrigir o solo, manejar melhor a pastagem, irrigar um pouco, escolher o tipo de capim adequado para o seu solo, fazer análise de solo e melhorar a genética do seu rebanho através da inseminação artificial, da fertilização in vitro ou dos touros PO. Nosso sindicato, a nossa Aspronorte, já está fazendo isso no norte de Minas, com algumas ações incipientes que nós começamos a colocar como meta no ano passado, mas que já estão começando a colher alguns frutos. A exemplo, na FEAGRO, na Feira de Januário, nós realizamos 2 leilões, sendo um especial da raça e o outro comercial. O especial da raça era só para animais melhorados, filhos de touro PO ou de ATF, sim, e que seguiam critérios de padrão racial. Para não fechar a porta aos outros pecuaristas, nós fizemos um leilão comercial. No leilão especial da raça, nós atingimos uma média de preço por arroba muito maior do que no leilão comercial. E isso era óbvio. Mas o nosso produtor rural, apesar de ter essa informação óbvia, subliminar, quando ele vê com o olho isso acontecendo, ele se atenta um pouco mais. Então, ali ele começou a perceber também a necessidade de ter esse melhoramento genético. Um bezerro que termina mais cedo, mais precoce, com precocidade sexual, que se reproduz mais rápido, encurta o ciclo da pecuária. E além de promover esse leilão especial da raça, para mostrar isso para o nosso produtor, nós realizamos uma feira de touros lá, ofertando touros PO, parcelados em 30 parcelas para os nossos produtores rurais. Então, touros que estavam saindo ali de ponta por R$500 por mês. Olha só. Isso para democratizar o nosso produtor rural, o acesso à genética de ponta. Então, primeiro nós mostramos o resultado para ele, do que um bezerro melhorado faz, e depois nós levamos ele para a vitrine e falamos, ó, quem faz aquele bezerro é esse touro aqui, vamos levar para sua fazenda? E aí vendemos mais de 20 touros. Então, nós vamos começar a colher esses frutos no médio prazo, porque o touro que vai para a fazenda agora, ele vai emprenhar a vaca agora em dezembro, janeiro, na estação de monta. Essa vaca vai parir em outubro do ano que vem, 10 meses de prenhez, vai desmamar o bezerro com mais 6, então nós vamos ver isso em maio de 2027. A primeira leva. Todo um processo. Todo um processo. Mas, esse produtor rural, com certeza, em maio de 2027, quando ver o primeiro bezerro nascer, ele vai falar, não, valeu a pena. Valeu a pena. E aí a gente começa a entrar no ciclo virtuoso, novamente, da nossa pecuária, com a tecnologia aplicada. Mas aí tem todo um treinamento, toda uma instrução ali para esses produtores. Sem dúvida. E aí o nosso sistema FAENG Senar cumpre um papel fundamental, porque o sistema S, o Senar da FAENG, que faz parte do sistema FAENG, oferece cursos de qualificação para o nosso produtor rural, através do sindicato. Então a gente oferece cursos até para os veterinários ou pecuaristas que desejam se qualificar, de como fazer inseminação artificial, qual é o benefício do melhoramento genético, de manejo de pastagem, uma série de cursos voltados para a aplicação dessas tecnologias nas propriedades rurais. São cursos de curta duração, com certificado, 2, 3 dias, instrutor qualificadíssimo, vão na fazenda, junto a uma turma, o pessoal sai bem qualificado. E nós temos um curso chamado ATG, que é a Assistência Técnica e Gerencial. E esse é um curso mais atencioso. A gente tem a ATG Pecuária de Corte. Um instrutor, um profissional da pecuária de corte, fica 2 anos em visitas periódicas à propriedade rural
daquele produtor que deseja se capacitar e ele acompanha o ciclo todo da pecuária desse produtor durante 2 anos, mostrando como fazer o manejo de pastagem, como escolher o capim adequado, como fazer correção do solo, como escolher o touro correto para a sua vacada, como fazer inseminação artificial, como planilhar os custos de produção de arroba, como planilhar o preço de venda da sua arroba, como calcular o GMD, o ganho médio de peso diário. Então, profissionalizando aquilo que a gente fazia de maneira mais rústica no passado. Hoje, antigamente era mais fácil administrar fazenda porque a gente tinha um ganho médio de vender um boi para comprar 5 bezerros. Essa era mais ou menos a margem do produtor rural muito tempo atrás. Sim. Os custos subiram muito. Hoje, se você vende um boi e compra 2,5 bezerros, ou 3, já é uma baita troca. Nossa. Então caiu para metade. Antigamente a gente falava que era 1 para 3. Um era para reposição, o outro era para pagamento de custo e o terceiro bezerro era seu lucro. Se você vendesse um boi para 3. Esse 3 aqui já saiu. Nossa. Nós estamos 2,5 para 2. Se você errar, você está perdendo dinheiro. Então, para não errar, tem que botar na ponta do lápis, na planilha, e o nosso sistema FAENG Senar tem ajudado muito os nossos produtores rurais a fazerem isso. Dá todo um suporte ali, né? Exatamente. Muito bom. São tantos assuntos, né? O bate-papo tá bacana, interessante. Mas já chegando aí próximo ao fim desse bate-papo de hoje, Astério, eu queria saber qual a mensagem que você gostaria de deixar para os produtores aqui da região, que muitas vezes enfrentam dificuldades, né? Mas continuam acreditando aí no campo como um motor de desenvolvimento. Olha, Leila, a mensagem é que continuem acreditando. A nossa vocação, a vocação da região norte de Minas é o desenvolvimento através do setor agropecuário. Nós temos aqui uma média de ocupação na nossa região com os municípios de área urbana de 0,3% do nosso território apenas. Um dado importante, o município de Januária tem 6.600 km² de extensão territorial total. Apenas 17 km são área urbanizada. Montes Claros tem 3.400 km² de extensão, apenas 170 são de área urbanizada. 99,90% e alguma coisa do nosso território no norte de Minas é zona rural. Nós somos uma região rural. Esta é a nossa vocação e nós vamos nos desenvolver através disso. Para que isso ocorra, nós precisamos que as nossas entidades de classe, sindicatos, as Pronorte, sociedade rural, sejam capazes de reunir o nosso produtor rural dentro da sua casa, que são os nossos parques de exposições, os nossos sindicatos e entidades, para que a gente possa traduzir a importância econômica dessa classe, que é a classe mais importante da economia do nosso estado, do nosso país, em representatividade política. Apenas assim nós conseguiríamos mudar esse embaraço de legislações ambientais que ainda impedem o desenvolvimento do nosso setor. Nós já desenvolvemos, já evoluímos bastante, mas temos muito ainda a fazer e continuaremos a fazer isso com o apoio do nosso produtor. Contem com o nosso Sindicato Rural de Januária, contem com a Aspronorte, os nossos sindicatos do norte de Minas, contem com a nossa FAENG, nosso sistema FAENG Senar, que nós continuaremos a trabalhar em prol do produtor rural e em prol de desenvolver o norte de Minas através do setor agropecuário. Excelente. Astério, agradecemos demais a sua participação. Obrigado. Hoje aqui conosco. Com certeza foi de grande valia, né? Trouxe reflexões importantes, interessantes sobre os desafios, as conquistas e as perspectivas, né, dentro desse setor, e temáticas que realmente merecem sim ser debatidas e faladas cada vez mais. Agradecemos demais, viu, a sua participação. Eu que agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade de falar aos espectadores da Web Terra. Contem sempre conosco, o convite de vocês é uma intimação e nós seguiremos atendendo sempre que chamados. Muito obrigado. Agradecemos. E com esse bate-papo ficou claro aí que a união realmente, né, só tende a fortalecer cada vez mais e mais esse grande patrimônio que a gente tem aqui no setor agropecuário e para todo o norte de Minas. E agradecemos demais a sua participação e a sua audiência aqui conosco. E fique aí ligado no Webterra Podcast, que em breve a gente terá mais episódios para você. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.